Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia! Mais um domingo aqui com vocês, com o nosso programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje nós estamos estreando uma arte marcial, né? Nós vamos falar hoje sobre o Muay Thai, essa arte marcial que veio da Tailândia, mas eu vou deixar quem tem propriedade em falar sobre ela, que é o nosso convidado de hoje. Professor Rômulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou o professor Rômulo, ministro aulas de Muay Thai aí por pelo menos 5 anos, mas estou na arte marcial há mais de 15 e vou falar um pouquinho dessa minha experiência dentro do esporte, curiosidades, sobre os benefícios, sobre as restrições, e hoje a gente vai fazer essa conversa bem descontraída aqui para vocês se deleitarem. Então vamos entender mais sobre o Muay Thai. Rômulo, explica para o nosso público um pouco da história, como é que o Muay Thai chegou aqui em nosso país. É uma modalidade milenar, não é isso? Isso. Mas acredito que veio despertar aqui o nosso país na década de 80, né? Fala um pouco para o público do UP, como é que funcionou tudo isso? Muitos falam arte marcial, mas não se ligam na questão do que significa o marcial, né? Então toda arte marcial, ela se origina quando um povo se utiliza de meios para poder se rebelar contra algo. Então, a arte marcial tailandesa, que é o Muay Thai, ela é milenar, por quê? Porque ela existe há mais de 1000 anos no formato de Muay Boran. O Muay Thai, que é conhecido hoje, é o esporte. O Muay Boran é a arte marcial. Então, puxando já um pouquinho aqui para o que eu ensino, né? Nós ensinamos o 5º estilo, que é o Pradyaswar, que é a junção dos 4 estilos, onde na Tailândia o que aconteceu? A arte marcial estava sendo esquecida. Então o imperador ele deu um decreto que vamos juntar aqui e vamos voltar a trabalhar a marcialidade, que consiste numa forma de você conseguir ter uma hierarquia e conteúdos aplicáveis. Como você falou, ela chegou aqui no Brasil mais ou menos na década de 80, 90, e tem uma curiosidade muito grande, né? Porque eu sempre questiono. O pessoal me pergunta, o Muay Thai, por que é que tem um canto que é desse jeito, outro canto que é desse jeito? Aí eu faço a vocês uma pergunta, quem trouxe o Taekwondo para o Brasil foi um coreano? Quem trouxe o Karatê foi um japonês, mas quem trouxe o Muay Thai para o Brasil foram o quê? Foram os brasileiros. Então, quem traz, fala o que quer. Então, nada mais justo do que a gente procurar onde? Na Tailândia, o que realmente é o Muay Thai, como realmente é vivido. Porque diferente do que se é visto aqui no Oriente, no Ocidente, que o Muay Thai é um esporte, lá não, lá é um estilo de vida. Lá é como se fosse o futebol, onde você bate uma pelada com os amigos. Lá você consegue encontrar ringue debaixo de viadutos, você consegue ver crianças brincando de Muay Thai e senhoras Eu passei, muito engraçado, quando eu estive em Bangkok, eu passando ali nas avenidas, uma senhora com um radinho, escutando uma luta e vibrando. Então você fica assim, meu Deus, até que ponto o Muay Thai está enraizado na cultura, né? Então é uma coisa muito boa. Galerinha, então vocês conheceram um pouco da história, né, dessa modalidade, né, tão praticada aqui no nosso país hoje, né, e ela vem hoje sendo carro-chefe nessa atuação da parte emocional. O Rômulo vai já falar um pouquinho sobre isso também. Então começamos com a história do Muay Thai. Agora eu quero saber da história do nosso querido professor. Rômulo, como é que o Muay Thai de fato entrou na tua vida? Fala para o nosso público aí do UP. O Muay Thai, assim como a arte marcial, ela entrou na minha vida de uma forma, acredito como a maioria, uma curiosidade, né? Eu sou oriundo de várias outras artes marciais, eu comecei no Taekwondo, aí fui para o Muay Thai, Kickbox, Hapkido, mas por que eu decidi dar aula de Muay Thai? Porque é o que eu me apaixonei. Foi onde eu consegui encontrar a mobilidade do meu corpo por completo, a questão do meu condicionamento físico, como você falou, a questão do emocional também. Então, o Muay Thai ele me atraiu em N formas, né? Em formas de quê? Porque ele me incluiu
em uma comunidade onde existiam grupos de pessoas que falam, que vivem, que respiram isso. Então, é muito importante quando uma pessoa vai optar por uma arte marcial, saber o que primeiro. Quem é que está à frente dela? Será que essa pessoa que está à frente, ela tem o conhecimento necessário? Porque hoje em dia a internet está aí, se você colocar lá Muay Thai passo a passo, você consegue ter muitos professores e professores, você consegue entender, dando esse suporte. Mas será que eles têm a capacitação? Será que eles estudam para isso? Eu vou dar o meu exemplo, eu sou professor de arte marcial, mas sou professor pedagogo, estou me formando em educação física, então faço cursos, faço seminários, sou árbitro profissional. Então quando um treinador, além de ser professor, ele é árbitro, ele consegue entender das regras. Já fui atleta profissional, já viajei para a Tailândia, já viajei para a Argentina, já viajei para os Estados Unidos, já viajei para Portugal. Então, a gente tem uma bagagem. Então, não adianta você dizer que é sem ser. É uma coisa que a gente exige muito na nossa escola, né? Que é o quê? O professor tem que ter a autonomia e a experiência. Como é que você vai lutar? Você é meu atleta. Como é que você está no ringue comigo, aí você está lá levando um atraso, e como é que eu vou lhe dizer a experiência, como é que eu vou lhe dizer como se portar se eu nunca vivi isso? Então, um professor, quando você que está em casa tem interesse, procure a capacidade do seu professor, pesquise sobre ele, veja se realmente é isso, e se não tiver, e se tiver interesse, seja muito bem-vindo, que eu lhe garanto que eu preciso só de uma aula e você vai amar, e como eu tenho alunos que estão comigo desde o meu primeiro passo. Cabe você se movimentar, pois vida é movimento, e buscar o esporte, né, a modalidade que você mais se adequar, e vir aqui para o Muay Thai também. Galera, a gente vai entrar um pouquinho nessa parte mais técnica, né, do Muay Thai. Rômulo, além das questões de autodefesa, quais são as valências físicas que mais é atribuída nas tuas aulas no Muay Thai? Aproveitando essa questão os benefícios, né? O que é o benefício? O retorno que tem na prática marcial. Então, eu acredito que principalmente nós em sociedade pós-pandemia, ela consegue te dar, além dos benefícios físicos, benefícios mentais. Que hoje, se você tiver um corpo muito bom e uma mente muito fraca, a balança pesa. Então, hoje a gente tem que ter o equilíbrio de uma mente com o corpo, né? Então, o Muay Thai ele te dá isso. Ele te dá o quê? O benefício de um condicionamento físico, qual é o meu objetivo? Eu sempre faço. Primeira aula, você vai chegar para mim e vou perguntar assim, qual é o seu objetivo? Aí, eu quero perder peso, eu quero virar um atleta, eu quero virar professor, porque o professor precisa instigar isso. Eu quero saber o que você quer para eu trabalhar. Aí, eu tenho um benefício físico da perca de gordura? Tenho. Eu tenho a questão do condicionamento? Tenho. Eu tenho a questão do emocional, onde eu vou conseguir introduzir o meu aluno numa sociedade. Eu costumo sempre dizer que o meu ambiente de treino, o meu ambiente de trabalho, eu procuro ser o mais familiar possível. Eu dou aula para mãe, esposa e filho. Eu dou aula para mãe e filho. Eu dou aula para casais. Então, quando você percebe que na sua turma é muito comum encontrar isso, você consegue perceber que seu trabalho está tendo frutos. Por quê? O bom de se você ter uma formação pedagógica é que eu consegui pegar a didática e a metodologia da pedagogia e eu consigo fundamentar um treino de uma criança de 3 anos a uma senhora de 67 anos. No mesmo treino, eu dou aula para uma criança, para um adolescente, para um atleta e para uma senhora. Por quê? Porque muitas restrições. Eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna, que muitas vezes é oriundo de uma prática mal executada, então ele já vem para fortalecer, e cabe ao professor saber adaptar. Então, perfeito. O Rômulo, né, relatou muito bem, né? E acaba que quebrando esse paradigma, né? Muitas pessoas, muitos leigos, né? Posso falar dessa forma, tem essa visibilidade, né? Das artes marciais como um todo, né? Acham que as artes marciais vêm apenas para autodefesa, taxam bastante algumas artes marciais, como o Muay Thai, né? Como uma modalidade violenta e realmente, como eu acabei de falar, leiga, de forma errônea, né? Tem que escutar, né? O Rômulo veio aqui, vem de 2 graduações, explica um pouco para o público qual é esse diferencial, Rômulo, essa ida para Bangkok, o que é que te deixa diferente
de outros profissionais, porque o Rômulo foi para o berço do esporte, né? Isso é muito importante. Então, ressalta aí, fala um pouco como é que foi a tua ida para lá, de forma mais detalhada. Foram 25 dias, não foi? A gente estava falando nos bastidores aqui. Eu fui a convite do meu professor, né? Meu professor, geralmente, antes da pandemia, ele ia anualmente. Então, a ida à Tailândia, ela te permite você parar de acreditar no que você vê e você começar a presenciar, a viver aquilo. Então você começa a descobrir que não precisa de muito para se fazer o certo. Porque lá na Tailândia são pessoas altamente humildes, onde eles simplesmente fazem o que tem que ser feito com a intensidade, com a repetição necessária. Porque o brasileiro, o povo cearense, ele é muito sofrido, mas é um povo que luta muito. Então, quando você vai para lá e você percebe, opa, olha aqui, eles também não têm situações condizentes, eles não têm um capital, mas eles fazem. Então, você começa a ver que muito do que as pessoas vendem, tipo assim, é muitas vezes desnecessário. Onde o que você precisa, sempre falam, pessoal, o que é que eu preciso para fazer Muay Thai? Eu digo, a primeira coisa que você já tem, o quê? A vontade. Você teve vontade, meus pais, eu preciso comprar o quê? Eu mande vir. Porque quando você vem, você tem seu corpo. Para que uma ferramenta melhor que o seu corpo? Aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se equipando. Porque o equipamento é um EPI, né? É proteção. Mas é necessário. E a ida na Tailândia, ela me permitiu ver isso, abrir meus olhos, onde eu consigo ter a ferramenta corpo, voltada em quê? Na metodologia. Então, o meu professor junto comigo, a gente sentou, a gente estudou, a gente faz esse estudo pedagógico, a gente faz essa orientação, o que tem que ser dado até tal aluno. Pô, tu tá comigo há 2 meses, então eu vou te ensinar até isso, porque tem um grau. Eu não vou te ensinar um golpe com um grau de dificuldade alto, sabendo que eu consigo aplicar do básico. Por exemplo, primeiro eu começo com o matron, que é o simples, aí eu vou dificultando, eu vou te dando as opções. Então você vai tendo evolução. E quando o aluno tem essa evolução, ele consegue perceber, nossa, até ontem eu não sabia andar. Porque primeira aula você aprende a andar. A pessoa, como assim você não sabe andar? Não, você aprende a andar na arte marcial. Você começa a aprender a passada, você começa a saber, você começa a entender. Então quando ele sai daquela situação, que é só bater aparador, que é só bater saco, e no final ficar batendo um no outro, ele consegue entender, Muay Thai não é isso. Muay Thai ele é violento, que eles dizem, por quê? Porque as lutas profissionais são. Se você for assistir o UFC, não é uma coisa bonita, mas é uma coisa eficiente. Cabe ao professor saber que tipo de treino dar, do atleta ao comercial, ao infantil e por aí vai. Galerinha do OP, ficaram curiosos, né? Já, não saio daí, no próximo bloco, mais de quem conhece realmente Muay Thai para vocês. Já, mais programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Valeu! Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Fala galera do programa UP, estamos de volta entrando aqui no seu domingo, né, com o programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje com um bate-papo aqui super bacana, nosso querido Rômulo, falando dessa modalidade que hoje tá febre. Muita gente não conhecia tanto o Muay Thai e veio aqui pro UP, tá conhecendo, né, com um professor que realmente trouxe lá da Tailândia o verdadeiro Muay Thai para vocês. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e o Rômulo me relatou que tem alunos autistas, tem alunos com alguns problemas crônicos. E eu pergunto a você, Rômulo, para você explicar bem aí para o nosso público. O Muay Thai realmente é para todo tipo de pessoas? O Muay Thai, assim como várias outras atividades físicas, eu não vou levantar somente a minha bandeira, eu defendo realmente a bandeira da atividade física. Eu acho que esse é o nosso diferencial. Ele sim, é para qualquer tipo de pessoa, como você falou. Eu tenho alunos autistas que, mesmo diante das suas limitações, eles conseguem executar assim, cabe ao profissional saber orientar e conduzir essa situação. Eu tenho pessoas com problemas crônicos, né? Então, que algumas têm acompanhamento no SARA, né? O Hospital SARA, que é de reabilitação, então que fazem um trabalho de fortalecimento comigo e, juntamente com a arte marcial, eles
eles descobriram essa questão. Eu tenho alunos com deficiências físicas, né? Eu tenho alunos com limitações musculares, com atrofias e alguns até amputados. Então, tipo assim, qual é a sua desculpa? Muitas vezes a gente acorda desmotivado, aí você olha aquela questão já pro emocional. Eu acordo, ai que tristeza, eu não quero levantar na cama. Aí você se olha, poxa, eu sou uma pessoa perfeita. Deus me abençoou com 2 mãos, 2 braços. Então, o que é que te custa não, o que é que te faz ficar aí? Então, tá com esse pensamento ruim, eu falo muito para os meus alunos, eu dou aula para muitos adolescentes. E você sabe que hoje o emocional do adolescente, mediante uma pandemia muito difícil, que ainda estamos passando por ela, foi muito fragilizado, foi muito massacrado. Eu falo muito para os meus alunos, gente, tá mal, vem treinar, tá bem, vem treinar, tá sem fazer nada, vem treinar. Só não pode o quê? Parar de treinar. É isso aí, constância. É sair do seu local, sair da sua inércia aí e se movimentar. Tá certo, galera? O Rômulo falou que tem vários tipos de aluno, né, com alguns transtornos, algumas deficiências. E Rômulo, quem mais procura hoje o Muay Thai? Qual é a faixa etária, né, que está mais lotando suas aulas hoje? Hoje a maior faixa etária que eu encontro são pessoas de 14 a 30 anos de idade. Fica, bom, 15 a 30, esses 15 anos aí. Porém, eu tenho um horário de uma academia esportiva, que eu dou aula aqui, às 20 horas. Que eu tenho 6 crianças, de 7 a 12, 13 anos. Aí eu brinco muito, gente, eu sou o tio Rômulo, né? Aproveitando a parte pedagógica. E eles veem muito isso. Então, com uma criança dessa eu também não posso exigir como eu exijo de um adulto. Então, estou passando treino, gente, vamos fazer isso, separa, pega. Eu já pego uns que já tem mais tempo comigo, que são meus instrutores, meus monitores. Aí vamos fazer uma atividade diferenciada, pega um bambolê, pega uma luva, joga dentro, não sei o quê. Então, cabe ao professor. Mas o meu público maior hoje são adolescentes e jovens. Porém, geralmente o público com um pouco mais de idade são os que vão conhecer e fidelizam de um jeito que não largam nunca. O meu braço forte é pessoas ali, como eu posso dizer, uma idadezinha mais madura, né? Rômulo, aproveitando o ensejo que você falou da parte, né, infantil, fala aí, muitos papais, mamães assistindo o nosso programa, né? Como é esse diferencial, né, da parte crucial da aula, fundamentada ali para a parte da galerinha, dos pequenininhos? Como é que você faz? Se usa um trabalho mais lúdico? Explica um pouquinho para os papais, para as mamães. Juntamente com meus instrutores aqui na Calcaia, onde eu atuo, a gente viu a necessidade de separar uma turma específica para crianças, né? Justamente visando essa questão, porque pela minha formação pedagógica a gente descobre que a criança nas suas diferentes faixas etárias, ela tem graus de aprendizado em níveis diferentes. Como assim? Ela aprende brincando, então ela não pode ver o Muay Thai apenas como uma pessoa à frente mandando e obedecendo. Ela não quer ver isso, ela quer ver uma pessoa lá na frente, onde oriente brincadeiras ou atividades lúdicas que façam com que ela se realize, que ela tenha comunhão com outras pessoas da mesma idade e no final ela ainda tenha êxito de aprender uma arte marcial. Então, eu tenho uma turma infantil, que eu ministro junto com o meu monitor Jonathan Ajeiza, que eu tenho um aluno de 3 anos, aí 5, 6, um de 8, um 10 e 12. Então, todos juntos. Então a gente faz o quê? Pega bambolê, como eu estou dizendo. Aí eu brinco com eles. Boto uma fitinha no short, vamos ver quem pega a fitinha do colega. Ele está aquecendo, ele está se movimentando sem saber que está fazendo isso. Para ele eu estou brincando de pega-pega. Como é que eu vou trabalhar um soco? Como é que eu vou trabalhar um chute? Entendeu? Eu boto umas barrinhas de madeira para ele pular em cima, então eu vou estar trabalhando o fortalecimento muscular da parte inferior. Então, a gente consegue trabalhar diversas formas sem que a criança perceba. E no final, claro, porque eu acho fundamental qualquer criança, independente de idade, religião, condições financeiras, fazer uma atividade física. Por quê? Porque ela te dá um norte. Grande Rômulo, e hoje, você falou muito do Muay Thai, né, como parte emocional. Hoje, além da luta, né, em suas aulas, o que é que tu deixa de mais importante para os teus alunos, assim, além do Muay Thai propriamente dito? Você
bateu forte, muito bem, de forma mágica, e essa questão do emocional. Então, além da luta, além do Muay Thai propriamente dito, o que é que o que é que tu quer sempre deixar nas tuas aulas, fora a questão técnica do Muay Thai? Tem uma coisinha que eu sempre faço quando acaba a aula, né? Eu acredito que o professor, ao iniciar e ao terminar uma aula, ele tem que ter esse diálogo com o aluno. Então, finalizou o treino ali, eu boto todas as informações, a gente forma e a gente comenta, a gente fala algo, a gente ou dá uma mensagem, ou a gente explica por que o treino foi assim. Como eu falei, não adianta você só cuspir. Cuspir o quê? Cuspir movimentações, cuspir movimentos, se você não dá uma fundamentação. Eu gosto muito de dizer isso, gente, a gente está fazendo isso porque se a gente fizer isso, uma pessoa pode fazer isso, então você tem que dar uma fundamentação. Mas o que é que eu acho que eu deixo nos alunos? Eu sempre falo, gente, se eu conseguir chegar a um adolescente que não estava bem na cabeça, ele conseguiu descobrir no Muay Thai uma alternativa, eu fico feliz. Eu consigo receber isso com relato dos pais. Eu tenho pais que chegam para mim, professor, eu estou tão feliz porque a minha filha não largava o celular e hoje, quando ela conta as horas para o Muay Thai, muitas vezes ela esquece o celular, então quebra isso, entendeu? O relato dos pais, até me arrepio, o relato dos pais eu acho que é a melhor ferramenta de pagamento do nosso trabalho, porque quando você faz uma coisa por amor, sem ser clichê falando, porque eu sou graduado em 5 artes marciais, 5, eu escolhi o Muay Thai porque eu amo o Muay Thai. E eu escolhi o Muay Thai porque o Muay Thai ele me permite atingir o interior das pessoas. O interior de que forma? Da gente ter uma comunidade, por exemplo, tem um treino, tem alguma coisa, gente, vamos ali comer uma pizza, gente, vamos ali fazer isso, vamos fazer um treino na praia, vamos fazer, então, a gente se mobiliza, a gente se une, a gente, quando um colega, como aconteceu, uma aluna nossa, o celular dela quebrou, no grupo, gente, fulana está sem celular, vamos ajudar. Então, é isso que a gente tem que passar para o próximo, tipo assim, não só a arte marcial, mas o bem, fazer o bem. O pessoal confunde muito com violência, mas quem pratica arte marcial não briga na rua, não briga, evita briga. Eu digo muito isso, gente, a gente aprende, mas a gente reza para não usar, porque se necessário for, a gente sabe, mas até então, você pode procurar eventos de luta, não existe briga entre torcidas. Então é uma coisa que eu falo muito, tenho muitos alunos que são torcedores fanáticos dos 2 carros-chefes do nosso estado, que eu digo, eu não quero ver vocês envolvidos em briga, por quê? Porque vocês são artistas marciais não brigam, lutam, quer lutar, vem pro tatame. É isso aí, pessoal, eu costumo dizer, né, sou profissional de educação física e, claro, todas as entrevistas do UP aqui são maravilhosas, mas quando trazemos, né, convidados que realmente amam, né, o que fazem, acredito que 30 minutos aqui não são suficientes. E o Rômulo é um desses caras, né, eu não conheci o Rômulo, né, por trabalho, a gente sempre está ali no mesmo local, né, mas tivemos umas conversas aí pessoais e como eu vi que esse cara ama realmente o que faz, e isso é muito importante. Então, venha para o cara certo. Rômulo, e hoje... depois de todos esses relatos para o público, qual o diferencial, né? Qual a diferença que tu vê de um aluno lutador para o outro? Como você falou e como eu deixei claro, nós temos vários tipos de aluno, né? E na nossa escola, para você se tornar um professor, você tem que passar por essas etapas. Eu já fui aluno, eu já fui atleta, já fui treinador e hoje sou professor. E dentro da minha totalidade eu sou todos, porque eu tenho meu professor, o Cruiai Wendel Nobre, né? Então, sou eternamente grato porque ele me passa. O pessoal pensa, o professor... Gente, eu estudo. E geralmente o professor estuda mais do que os alunos, porque tem que estar lá na frente, tem que ter convicção do que está fazendo, né? Mas o atleta, o que é o atleta? O que é aquela visão? Eu sempre, uma pessoa se apresenta no CT, eu olho, eu observo muito de longe. Aí você vê uma postura, você vê uma capacidade muscular, você vê uma coisa, Aí você olha, primeira pergunta, você já treinou antes? Aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu... Tem interesse? Aí eu pergunto, você tem interesse em competir? Você tem interesse disso? Aí, não, professor, eu gosto. Não, professor, eu vim para isso. Aí você, opa. E eu tenho uma coisa que é muito minha. Tipo assim, eu não chamo o aluno para lutar. Eu digo assim, gente, eu vou abrir a turma, a gente vai começar a fazer os treinamentos para os competidores. Quem quiser vai ser tal horário e a gente vai começar a manter a constância. Por quê? Porque eu vou poder exigir deles. Porque eu não lhe convidei, você veio porque quis. Mas aí é onde aquele aluno que... muitas vezes
não tem um físico muito avantajado. Eu digo por mim, eu sempre fui o mais magro do grupo, eu não era dos maiores e não era um dos mais habilidosos, mas eu podia dizer, eu era mais esforçado. Eu chegava no antigo CT, onde eu treinava, eu chegava às 6 horas da noite, eu só saía às 10 horas. E era de segunda a segunda, eu treinava todos os dias. Mandavam? Não, eu gostava. Então, quando você gosta, você dedica. E quando você se dedica, você evolui. Quando você evolui, você conquista. Então, é isso que a gente tem que buscar. E esse é o papel do professor, do educador. E não adianta ele chegar, vamos lá, vamos, chuta, chuta, chuta. Não existe. Você tem que plantar uma semente. Às vezes, uma palavra dita atinge muito mais um atleta em potencial do que um treinamento louco, entendeu? A mesma coisa funciona na luta. O aluno está lá, levando um atraso, está difícil, aí você vai lá no corner, dá a palavra certa, ele volta como se fosse outra pessoa, entendeu? Esse é o papel do educador. Bacana. Pessoal, o Rômulo vai estar propiciando aí a nossa comunidade aqui, né, de Caucaia, um campeonato, né? Isso. Vou abrir esse espaço para ele falar como é que vai ser esse campeonato, data, local, explicar um pouco a vocês, tá certo? Fala aí, Rômulo, pro nosso público. Venho convidar a todos, né? Eu vou fazer o BFC, né? Que é aqui na Caucaia. Por que na Caucaia? Gente, nós temos um berço de tanto potencial, de tanta pedrazinha que pode ser lapidada e não existe tanto investimento. Então, baseado nisso, com os apoios certos, né? Que eu estou buscando, a gente vai fazer um evento aqui, vai ser na Rua Araré, 940, aqui na Academia Esportiva. Me cederam um espaço, eternamente grato, Marques. Então, quero fazer o mais próximo do que eu vi lá. Então, padronizado e os atletas o quê? Sendo tratados do jeito que tem que ser tratado. Porque, como professor hoje, eu já fui atleta, geralmente você paga para lutar e muitas vezes você não é nem reconhecido pelo evento, entendeu? Então, eu pretendo oferecer aos atletas aquilo que eu sempre quis que fosse oferecido a mim. Então, não vai ser o Rômulo professor, vai ser o Rômulo promotor. Mas vai ser o Rômulo promotor a fim de quê? A fim de dar aquilo que tem que ser. Por exemplo, eu vou padronizar do jeito que eu vi na Tailândia. Quem é de vermelho, todo de vermelho, bonitinho. Quem é de azul, bonitinho. Pessoal que vai entrar, vai ter uma acomodação necessária, vai ter preços dignos, né? Porque existem a questão da acessibilidade. Nós vivemos numa sociedade onde está muito difícil viver. Então não adianta você querer colocar um valor muito alto onde não existe isso. Mas em quê? Mas vai ter lutas de pessoas da nossa terra. Então nós temos equipes da Principal Team, nós temos a TNT Combat de Horizonte, nós estamos tentando fechar uma parceria para vir um atleta da Bahia e um de São Paulo. Então vai ser um espetáculo que eu espero que vocês se façam presente, vocês vão gostar muito. Vão ser 10 lutas que eu acredite, viu? A Jurema Caucaia em si vai tremer. Perfeito, né, galera do UP? Rômulo, deixa teu Instagram, teu telefone para quem quiser, né, tirar mais dúvidas, falar onde é que tu realmente está com turmas. Então deixa aí teu Instagram, teu telefone. Meu Instagram é Romulo_MTB_Black, né? Quem quiser pode me chamar lá. Da nossa equipe é MTB_Caucaia. Hoje na Jurema nós temos 3 endereços, que é a Rua Vera Cruz, número 100, que é ministrado pelo meu instrutor Jonas Cobra. Aí tem um na Avenida Dom Almeida Lustosa, 2930, um salão dentro da Academia Pro Fitness. E também ministro na Academia Esportiva, que é Rua Araré, 940, lá do nosso querido Marques. Então, quiser, entre em contato, a gente agenda uma aula cortesia, né? Você vai lá e acredite, me deem uma aula que o resto eu garanto a vocês. Então é isso, galera do UP. Queria agradecer ao nosso amigo aqui, Rômulo. Obrigado a vocês da oportunidade de entrar no domingo na casa de vocês, trazendo saúde, entretenimento, exercício físico. Programa UP, programa que vai revolucionar a sua vida. Bom domingo para vocês. Valeu! Tchau!